Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com esse pós-jogo do nosso Verdão, de um grande clássico, o primeiro clássico de 2026, e sim, o nosso Palmeiras saiu vitorioso num gol trabalhado muito bem aí pelo Flaco Lopes com a finalização do menino Alan. E olha que o Palmeiras colocou muito moleque da base, dando oportunidade, e sim, conseguiu essa vitória para cima do Santos. Então você vai acompanhar um corte aqui do Linha de Passe, elogiando demais já o início do trabalho do Palmeiras nesse ano de 2026. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora para esse vídeo, rapaziada. O Palmeiras, o Abel citou aí os jovens e tudo. A gente teve hoje o gol do Alan, a vitória foi com o gol do Alan, né? O Alan que já teve boas atuações ano passado. O jogo da LDU, né? Foi da LDU que ele foi bem. Foi na volta. Foi na volta, no 4-0, que ele foi muito bem. E aí, ó, a gente vai ver o gol do Alan já na sequência. Vamos lá. Esse jogador aí, o Palmeiras já recusou uma oferta de 35 milhões. A gente teve o momento Endrick. Depois sai o Endrick, a gente tem o momento Estevão, né? Agora é o momento Alan? Tá pintando isso aí? Ou é exagero pensar dessa forma? Acho que é o momento Alan. O que não significa... É para ser o ano de mais espaço para o Alan, titularidade, é para pensar por aí? E aí tô falando isso pelo que a gente viu no ano passado, onde em várias partidas importantes ele foi decisivo, ele foi muito bem, ele começa já, fazendo o gol no clássico aí, com uma belíssima jogada do Flaco Lopes também. Eu acho que sim, teoricamente ele é o garoto da vez, né? O Palmeiras a gente sabe que é um celeiro de jovens jogadores de muita qualidade nas suas categorias de base. Hoje o Riquelme começa jogando, né? Também é um jogador sobre o qual existe muita expectativa, mas acho que agora o normal é que seja assim o ano do Alan, que começa o jogo como titular, o que não significa dizer que ele vai ser o novo Estevão, né? Porque o que acontece muito no Palmeiras também é isso, né? A eterna comparação dessas revelações que surgem anualmente. Então o Estevão é melhor que o Endrick é melhor que o Estevão. Agora, não tô assim, acho que não dá para afirmar isso, até porque a gente sabe que até onde um jogador chega não depende única e exclusivamente da sua qualidade técnica, né? Das habilidades inatas que ele tem. Quer dizer, um jogador ele vai fazer sucesso ou não, seja no Brasil, seja lá fora, por uma série de aspectos que vão muito além da qualidade técnica. Então não adianta a gente ficar comparando, o Estevão é mais habilidoso do que o Alan, ele é melhor, ele é pior. Não, vai muito também da cabeça, da parte psicológica, da questão física. E isso tudo a gente vai saber, acho que daqui a algum tempo. Mas que o Alan tem tudo para ser um baita jogador nesta temporada para o Palmeiras e depois, onde quer que seja, eu não tenho muita dúvida em relação a isso. O final do ano serve mais como algo que nos dá uma visão positiva da temporada do Alan do que o início do estadual, obviamente. Claro. Porque o estadual é o começo, mas eu quero chamar atenção só para alguns números. Vai lá. Além do gol, 8 passes no campo adversário, 8 certos. 4 no campo de defesa, 4 passes certos. 100% em cada item. Como o Palmeiras tem um elenco forte, e tem muito a ver com o trabalho do Abel, eu acho que o Alan, em algum momento, se oscilar, o Palmeiras tem jogadores para lidar com isso. Mas, nesse momento, o elenco que tem Vitor Roque, tem Flaco Lopes, que recebeu contratações, eu desconfio, posso estar completamente errado, que quando o palmeirense for ao estádio, ele vai ter o olhar mais especial para o Alan, como disse o Jean, nesse momento. Se vai ser assim ao longo da temporada, eu não sei. A grande vantagem de um clube saneado, né, é fazer o preço. Então, você pode falar, cara, qualquer coisa que seja menos de 45 milhões de euros aqui, não me interessa, prefiro ter o jogador aqui. Óbvio que em algum momento aí o empresário dá uma pressionada, né? É claro que a proposta vai ser interessante e tudo mais, mas o Palmeiras tem essa condição confortável. O Flamengo e o Palmeiras são os times que têm essa condição, né? O Cruzeiro agora também tá conseguindo fazer jogo duro, porque tem quem banque, mas são poucos os clubes hoje, né? A maioria dos clubes de futebol brasileiro, cara, se chega uma proposta como essas que o Palmeiras já deve ter recebido, já tinha ido, né? E acho que tem uma outra vantagem, né, Léo? Além dessa, do Palmeiras poder dizer: não quero vender por esse valor, posso me dar o luxo de dizer não uma proposta de 35 milhões de euros do Napoli e vou vender na hora que eu achar que chegar uma proposta legal, porque esse cara pode se valorizar. Isso é uma vantagem. A outra vantagem, e aí acho que a vantagem para o jogador também,
É o fato de que quando você está num clube com essa estrutura e com esse elenco, uma eventual oscilação não vai te colocar um carimbo de fracassado. Então, eu vou pegar o exemplo do São Paulo. Principalmente se o time estiver ganhando jogos. É isso. Porque é isso. Quantas vezes o Abel já não pegou garotos que as pessoas queriam? Não. Aí, ou às vezes não garotos, né? Caras que foram contratados, que não estavam bem, espera no banco. E na hora que eu achar que tem que jogar, que tá pronto, que baixou a cobrança, que baixou aquele burburinho toda vez que o cara toca na bola, você pode colocá-lo de volta no time. Mas se você tem alternativas para aquele cara, é muito melhor para ele próprio, né? Ter as alternativas, porque nós estamos falando de um garoto, estamos falando de um jogador muito jovem. Quando você tem, num elenco mais curto, mais enxuto, eu ia usar o São Paulo como exemplo, jogadores promissores ou de qualidade, é o dedo apontado para o moleque. Tem que escalar os moleques. Mais enxuto, em crise. A exigência para que o moleque jogue o tempo todo, para que ele resolva os problemas e tal. E aí, muitas vezes, ele vai entrar numa roubada, numa situação difícil. Pode até ser um jogador bom, com qualidade, com futebol para entregar. Ele não vai conseguir entregar, eventualmente, seja por conta da pressão, porque o time não está acertado, ou o que quer que seja. E aquilo que poderia ser um jogador crescendo, se valorizando e depois sendo vendido por um montante maior, acaba sendo o jogador que vai sair ali por um trocado e que depois pode, num outro lugar, se desenvolver para aí sim passar a valer muito. Você acha que o Alan tem capacidade, condição de se tornar a grande revelação do futebol brasileiro desse ano? Eu acho que ele tem capacidade e acho também que uma das coisas mais difíceis que ele vai enfrentar é justamente essa mochila de ser o próximo que as categorias de base do Palmeiras... É uma sequência, né? Hendrick, Estevão... É uma sequência que rendeu 700 milhões de... Agora a moeda não... Só pode ser euros, né? Acho que foi isso, de todos não, Desde... Não, 700... Ah, tá, reais, você vai pegando 700 milhões de reais. Porque desde 2015, isso... Pensando em todas as vendas que o Palmeiras fez, né? Você já está considerando o Gabriel Jesus lá atrás, desde o Gabriel Jesus. Talvez esteja considerado o Gabriel Jesus. Então veja, onde estão esses jogadores? Eles estão, todos eles, tudo bem, o Hendrick foi direto, agora pegou uma porta lateral para o Lyon, mas também tem toda a capacidade de se tudo bem, o Vinícius Júnior foi para o time B do Real Madrid, exato. Depois voltou. Enfim. Então assim, a cada próximo que o Palmeiras revela, né, e sempre tem gente dizendo que há mais para sair dessas categorias, o jogador ele tem sonhos mais altos, ele talvez acredite mais na própria capacidade, mas também ele carrega um peso que é dessa pressão e dessa expectativa gigantesca para que ele siga os passos desses jogadores. Que é uma pressão que não respeita as diferenças entre eles, as diferenças entre as pessoas, as estruturas familiares, a velocidade de desenvolvimento de cada um, né? Eu não acho que o Hendrick e o Estevão sejam a norma. O João Paulo Sampaio falou isso, né? Não esperem o Hendrick e o Estevão todo ano, porque não vai ser assim. Principalmente o Estevão. Contando o futebol brasileiro inteiro, Estevão. Não só o Palmeiras. Principalmente Surgiu o um jogador assim por ano no futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que ele é um jogador com uma perspectiva tremenda para fazer sucesso no Palmeiras, ser cotado na seleção, ser cotado em grandes clubes fora do Brasil, ser negociado, seguir sua vida, que é a vida, né, a trajetória das estrelas precoces do futebol brasileiro. Mas cada um, o Alan vai sentir isso, depois do Alan, aquele que vier também vai. Eles vão sentir todos esse peso que as categorias de base do Palmeiras, por causa do seu excelente trabalho, do gigantesco lucro que dá e do retorno técnico absurdo, coloca no peito desses garotos. E aí não tem como, eu não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica a ninguém, eu estou constatando uma realidade. Já é grande a pressão para um jovem talentoso e promissor. Imagine um que vem na fila do Gabriel Jesus, do Hendrick, do Estevão, desses caras que o Palmeiras tem revelado e que tem um potencial gigantesco para serem estrelas do futebol internacional. Talvez o que, acho que assim... O Alan já foi eleito a revelação do brasileiro de 2025, né? Então, acho que ele não teve um ano inteiro, né? Mas acho que assim... É para explodir mesmo. É isso, agora. talvez o ano pra seja... explodir. Quer dizer, eu acho que o termo revelação já anuncia... Ele não vai ser eleito a revelação de 2026 porque ele foi a revelação de 2025.
Então é isso, eu acho que já é um passo a mais, sabe? É, o uma explodir confirmação, mesmo. Isso, vamos dizer, uma é isso. confirmação sobre a qualidade. Mas é isso, eu acho que esse contexto que eu falei dele poder também não precisar, não ter no Palmeiras aquilo que ele teria em sei lá, 90% dos clubes brasileiros, que é a obrigação de ser titular e a exigência e a cobrança e a expectativa de ser um titular de destaque. Eu acho que isso também talvez o ajude a poder levar as coisas de uma maneira menos tensa, porque é tudo aquilo que a gente estava falando no começo do programa. O futebol brasileiro é tenso, ele é exigente muito além do que acho que ele deveria ser para os profissionais do meio. Pode falar. Só queria pedir a sua autorização para falar da assistência do Flaco Lopes. Pode falar, fica à vontade. Porque esse jogador, ele surpreende a gente do ponto de vista técnico. Não vou entrar aqui naquela conversa que uma parte da torcida o perseguia no começo e tal, e que sempre que o Abel chama por ele, ele se apresenta. O passe que ele deu, um jogador chamado Mesut Ozil, todo mundo vai lembrar dele, meio que transformou esse tipo de passe na sua assinatura. É uma bola batida contra a grama para a bola subir. O Ozil fez gol assim, mas deu diversos passes assim em que ele conseguia fazer a bola passar pelo marcador que estava à frente e chegar ao seu companheiro. Fantástico. Assim, o cara não faz isso sem querer, ele quis fazer isso. Essa imagem é a melhor, ó. Ele bate para baixo na bola e isso é coisa de jogador diferente. O Flaco Lopes é uma reserva que o time do Palmeiras tem, no melhor dos sentidos. Esse jogador é distinto dos outros pela determinação que ele tem em ser bem-sucedido. Não é um virtuoso, mas é capaz de lances assim. Nossa repórter, a Jalili, ela manda uma informação aqui com relação ao Andrés Pereira, né? Sentiu o Se ombro machucou e no tal. comecinho. Ela diz aqui, ó, pessoal, zona mista do Palmeiras, o Andrés não parou para falar, mas perguntaram se estava tudo bem. E ele disse que sim. Perguntaram se ele deslocou o ombro e ele respondeu, nem isso, tá? Tava com uma tipóia, né, mas disse que não deslocou e tudo, então parece que é algo menos preocupante do que parecia. Agora, tem uma sequência aí, né? A gente fala, o Andrés, de qualquer forma, alguma lesão, né? O cara não tá com uma tipóia de graça, né? Tem um cuidado ali, evidentemente. Aí a gente tem o Jefté, Facundo Torres, já sentiram lesões. Tem o Paulinho, o Lucas Evangelista e o Felipe Anderson que seguem fora. O Vitor Roque, hoje, ele estava no banco porque ele vinha de uma entorse, né? Inclusive foi poupado no primeiro jogo. Hoje acabou entrando, mas não jogou o jogo inteiro. Assim, é um começo de temporada também para olhar para isso. O Palmeiras lidando com algumas lesões que já estavam acontecendo, já aconteceram do ano passado. O Paulinho, evidentemente, é uma outra situação. Mas algumas que estão acontecendo no Campeonato Paulista. Eu acho que o calendário é bem desafiador para quem cuida da preparação física de todos os clubes, porque como a gente tem uma paralisação para a Copa do Mundo, provavelmente há algum jeito de fazer que os jogadores atuem fisicamente no nível mais alto do que a gente se acostumou a ver, num tempo mais curto, com tempo de recuperação e um período até de férias durante a Copa do Mundo para quem não for convocado para a competição de seleções, para depois retomar isso no segundo semestre. E eu acho que isso é um desafio, mas é uma questão para os cientistas. Eu confesso para ti que eu não tenho capacidade técnica para avaliar sobre isso, para avaliar isso. Outra coisa para mim que deve ser bem desafiadora é porque o período de descanso dos jogadores foi muito curto, é quase uma temporada emendada, né? Até porque os jogadores, antes de jogar, eles treinaram, né? Eles voltaram a campo. Eu não sei quanto que o preparador físico pode forçar, como cada jogador reage. Por isso, repito, é uma coisa muito desafiadora. E aí tem que esperar a temporada para ver se isso vai causar muitos estragos ou se vai causar mais estragos em quais clubes, como cada clube lida com isso. Geralmente, quando a gente fala de preparação física de atletas, a gente vê como os jogadores chegam nos grandes momentos da temporada, nas fases agudas, o Palmeiras tem sido um exemplo. Sim. Aí acho que tem a ver com toda a estrutura fisiológica e física, enfim, né? E por isso o Palmeiras tem, em geral, na média, muito poucos lesionados se comparado a outros clubes. Mas há também, e houve já no ano passado, uma preocupação muito grande do Abel no campeonato estadual. A gente lembra que, naquela ocasião, o que ele tinha feito?
ele dividiu no começo do campeonato estadual o time em 2. Esses titulares vão jogar na primeira rodada, na primeira, na terceira, na quinta, na sétima. Esses titulares vão jogar na segunda, na quarta, na sexta, na oitava, enfim. Então ele dividia o time meio a meio. Agora, me parece que assim, a gente está falando de um campeonato diferente, com 8 rodadas na primeira fase e 3 clássicos. E uma preparação rápida para o brasileiro. E aí, eu acho que assim, provavelmente essa preparação brasileira e o time titular ou quase titular, como foi o caso hoje, e o Vitor Roque acho que não começou jogando porque não estava fisicamente 100% e tal, vai rolar nos clássicos. Então, é provável que contra o Santos, contra o São Paulo e contra o Corinthians, o Palmeiras utilize a formação possível mais próxima daquela que é o titular. E nos outros ele vai alternar como alternou. Então, o Marlon Freitas, que jogou, que é um titular, certamente vai ser titular do time, que jogou na primeira rodada, não jogou contra o Santos. Hoje ele tinha 9 jogadores ficou, né? que iniciaram a final da Libertadores, né? Nem no banco Nem no ficou. banco partida, ficou. né? Que era o que ele fazia no... Foram 9 jogadores hoje ontem, né? Que começaram a final da Libertadores, né? Acho Na que equipe. sim. Praticamente o mesmo time, né? É isso. Com pouquíssima mudança. Entraram os garotos ali, né? Enfim. Isso. Pois. Vamos ouvir o Vojvoda agora. Primeira derrota do Santos no campeonato, vai ser do Novo Horizontino, perde o clássico para o Palmeiras. Vamos lá, isso aí também é... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Linha de Passe, falando muito sobre esse primeiro clássico de 2026. Na verdade, é o primeiro clássico no âmbito nacional também, não só aqui em São Paulo. Mas o Palmeiras sai vitorioso. Foi um jogo aí bem disputado, né? E assim, graças a Deus, o Palmeiras conseguiu mostrar sua força ali, com uma jogada muito bem trabalhada do Flaco Lopes. A gente tem que tirar o chapéu para ele. A gente torce que o Flaco volte a jogar igual ali no início do segundo semestre do ano passado, que estava jogando muito, não estava fominha, estava tocando a bola, e a dupla foi naquele momento que mais a dupla deu certo. Então, com a assistência do Flaco Lopes, o Alan fez esse gol que garantiu a vitória nesse primeiro clássico de 2025. Você acompanhou aí, cara, a mídia se rendendo ao Alan. Essa é a grande verdade. Um menino tem muito futebol para mostrar e 2026 está aí para isso. Só que, para quem acompanha o canal, a gente vem falando sobre essa situação do Alan, que veio a proposta, provavelmente virão propostas de valores mais altos ainda, e tem toda essa questão aí do John Arias. Se o Palmeiras conseguir fechar o John Arias, muito provavelmente vendo o garoto, ou vai acabar deixando ele no banco, e sinceramente eu não sei se é o ideal. Se bem que dá para atuar com ele ali pelo meio, né? Mas, enfim, pode ser que ele perca espaço com a chegada do Arias, porque o Arias não chegaria para ser banco. Então, assim, é claro que o Arias chegando é um problema bom, né? Para o Abel ali decidir como que ele vai escalar esse time na frente. O Palmeiras, a princípio, não manifesta vontade de vender o Alan. Vieram já propostas boas de muita grana e a diretoria já falou, ó, acho que é 45 milhões que eles estão pedindo para começar as conversas. Então, a gente espera, cara, que o Alan possa ficar mais essa temporada aqui e possa jogar, possa continuar sendo aproveitado e fazendo a diferença aí nesse time do nosso Palmeiras. Claro que o trabalho muito no início, botou muita garotada hoje para jogar, e assim, a gente sabe que o Abel costuma fazer isso, mas a tendência é que nos clássicos, igual eles comentaram, nos clássicos ele coloque um elenco não, né? Um time mais naquela formatação que seria teoricamente o titular. Então, tem muita coisa para a gente acompanhar, tem muita coisa do mercado da bola para rolar ainda nessa temporada. Então, assim, é só o início de tudo, mas é claro que é muito importante ganhar um clássico, o primeiro clássico no âmbito nacional, sim, vem para o Verdão, garantindo os 3 pontos, que é importante, já foi falado muito sobre a mudança do Paulistão, então a gente não pode dar mole. É claro que vai estar mesclando o time,
mas graças a Deus, segundo jogo, segunda vitória do nosso Verdão em 2026 e a gente acredita que será um ano diferente. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, o que você concorda, o que você discorda de tudo que foi falado aí sobre o jogo, sobre as crias da base que estão fazendo sim agora no papel do Alan, fazendo a diferença e ajudando demais o nosso Verdão. Então compartilha com a gente a sua opinião, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense, se você puder, para fechar mesmo, se puder hypar o vídeo, rapaziada, ajuda demais o meu trabalho, fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.